que paz no meu ser. Seu amor pode me transformar. Sim, Cristo amou a mim. Na cruz provou amor, sofrendo grande dor, para minha alma salvar. Sim, Cristo amou a mim. Sim, meus queridos irmãos, Cristo nos salvou, salvou a mim e salvou a você. Por isso nós estamos, domingo após domingo, estudando a sua palavra, porque esta palavra vem a cada momento nos trazer alento, nos trazer esperança, nos trazer alegria ao nosso coração. Que bom estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a lição da escola dominical. Nós temos durante esse trimestre esse desafio de estudarmos o tema Conhecendo a Palavra de Deus. Domingo passado, vocês devem estar lembrados, nós estudamos sobre o Senhor se revela aos samaritanos. E hoje nós vamos estudar um outro tema, o Senhor se revela aos nobres. Gostaríamos de poder passar para os irmãos a nossa experiência, o nosso aprendizado durante a semana. Eu separei esses textos que estão aí na tela, em vermelho, para passar para vocês. Eu gostaria de, se estivéssemos em classe, ouvir de vocês quais os textos que vocês separaram. Mas, infelizmente, por enquanto, isso ainda não é possível. Apesar de que essa maneira como nós estamos fazendo, eu tenho observado que ela tem também seu lado bom, porque nós alcançamos outros irmãos e outros que gostam de estudar a palavra e muitas vezes estão conosco também, nos acompanhando através do vídeo, né? Portanto, se por um lado nós deixamos de estar reunidos aí em classe, como sempre fizemos, por outro nós temos essa oportunidade de alcançar outros irmãos, outros estudantes da palavra. Vamos então passar os olhos nas lições durante a semana. Segunda-feira, dia 2, eu separei Atos capítulo 3, versículo 9 e 10. Aqui nós temos o relato da conversão do procônsul de Chipre, senhor Sérgio Paulo. Como o tema da lição é Cristo se revela aos nobres, então algumas das lições durante a semana procurou buscar pessoas que aparentemente pertenceriam a uma classe de nobres. Não sei bem se eu posso dizer que um procônsul é um nobre, mas não é também aquele povo, aquela pessoa do povão, como se diz, né? Portanto, vamos ver o que aconteceu aqui. Paulo estava ali na ilha de Chipre e esse procônsul se interessou muito pela palavra. E ouvindo a palavra, ele se interessando, uma pessoa, talvez amiga do procônsul, se opôs à conversão dele ao cristianismo. Talvez tenha dito para ele, olha, você vai mudar de religião, você vai criar problemas para você. Eu não sei bem qual foi a conversa, mas o fato é que aquilo trouxe a Paulo um sentimento de que aquela pessoa, o Elimas, o mágico, estava tirando a oportunidade daquele senhor de aceitar o Senhor Jesus Cristo. Por isso Paulo aqui diz para ele, para o Elimas, né? Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor?
podemos observar, meus irmãos, o quanto é difícil alguém sair desse mundo das trevas, dessa escravidão de Satanás e vir para o reino da luz, para os braços de Jesus. Porque há um opositor à conversão, não só do procônsul, mas de toda a humanidade. Por isso nós enfrentamos muitos desafios quando anunciamos o Evangelho, mas não devemos desistir, porque nós não fazemos isso para angariar companheiros, para angariar recursos financeiros, não. O que nós queremos é anunciar uma salvação enquanto é tempo, e essa salvação é só através de Jesus Cristo. Na terça-feira, mulheres gregas de alta posição, mais uma outra ideia de nobreza, creram no Senhor Jesus pela pregação dos missionários Paulo e Silas, quando eles passaram por Bereia, como está aqui no versículo, né? Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Graças a Deus, a pregação desses irmãos resultou em muitos bons frutos naquela região. Na quarta-feira, separei Lucas 23, 53. Aqui nós já temos passado por esses assuntos recentemente, quando estudamos o livro de João. Ali Jesus na cruz do Calvário, quando ele dá o último suspiro como ser humano, aquele corpo fica inerte ali na cruz. E um amigo chamado José de Arimateia, que também era um nobre, porque fazia parte do Sinédrio, membro do Sinédrio. Sinédrio hoje seria equivalente ao nosso Senado Federal. E também ele era um seguidor de Cristo. Talvez não tão exposto como os outros discípulos, mas ele procurava também acompanhar e seguir a trajetória do Cristo. E esse José de Arimateia, portanto, membro do Sinédrio, pede a Pilatos permissão para tirar o corpo do Senhor ali da cruz. E, concedido a permissão, ele vai lá, tira o corpo do Senhor, envolve-o num lençol e deposita-o num túmulo aberto em rocha. Um túmulo ainda novo, que não havia sido usado por nenhum outro. Ninguém ainda tinha sido sepultado ali naquele túmulo. Isso nos mostra o carinho, o zelo desse Senhor José de Arimateia para com o nosso Senhor Jesus. Na quinta-feira, eu separei esse versículo 3 do capítulo 3 de João. Aqui nós temos aquela história muito conhecida, que é a história de Nicodemos. Nicodemos é aquele que foi ter com Jesus de noite. Vocês já ouviram muitas vezes pregação sobre esse assunto, né? Sobre esse tema. E ele aproxima-se de Jesus e se dirige a Jesus num termo respeitoso, chamando-o de mestre, né? Rabi. Rabi quer dizer mestre, daí vem a palavra rabino. Diz ele: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, quer dizer, que Jesus fazia, se Deus não estivesse com ele. Uma bela constatação de Nicodemos a respeito de Jesus. E Jesus aproveita estas palavras de Nicodemos e lhe diz esta célebre frase: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aqui o nosso amado Jesus está dizendo, em outras palavras, àquele membro do Sinédrio, que se ele quer ver o reino de Deus, ele precisa passar por uma mudança
transformadora, uma mudança no seu ser, ou seja, como se fosse nascer de novo, mas não no sentido biológico, mas sim no sentido espiritual. Esta é a orientação, é o ensinamento que o nosso Senhor passa para Nicodemos. E este ensinamento vale para todos ainda hoje, né? No versículo 5, Jesus diz: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui no versículo 13 ele diz, não pode ver. Lá no versículo 5 ele diz, não pode entrar. É muito claro isto. Se alguém almeja ver o reino de Deus, se alguém almeja entrar no reino de Deus, é necessário passar por essa mudança. Essa mudança implica, materialmente, implica deixar, por exemplo, os vícios do linguajar, os vícios de costumes, por exemplo, de beber, de fumar e tantas coisas que são nocivas. Não quer dizer, eu não digo com isso que uma pessoa que tenha esses hábitos não seja salva, mas é importante que a pessoa que nasça novamente, nasça para Jesus, não traga consigo esses costumes maléficos que vai prejudicar a sua saúde. Então, nascer de novo é uma mudança em todos os aspectos, principalmente no aspecto de fé, de confiança em Jesus, em Deus o Pai. Então, esta é a lição de quinta-feira. Na sexta-feira, nós temos aqui o nosso Senhor, lá em João capítulo 6, versículos 60 a 70, vocês leram durante a semana, e viram ali que dos discípulos do Senhor Jesus, muitos assim ficaram escandalizados com os ensinos do Senhor, como está lá no versículo 60, né? Muitos dos seus discípulos, quando ouviram o discurso do Senhor, ouvindo o discurso, melhor dizendo, disseram, né, entre eles, duro é este discurso, quem pode ouvir? E se não bastasse essa observação que eles fazem a respeito das palavras do Senhor, no versículo 66 nós lemos que muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com eles, já não andava com Jesus. Parece que a história não ficou aí, ela se repete a cada instante. Quantos que começam animados, frequentando as reuniões, fazendo o trabalho do Senhor, mas em um determinado momento ficam desanimados, perdem a alegria de ser considerado um discípulo do Senhor, e até mesmo faz como esses aqui, o abandonam. Mas Jesus, olhando para os demais discípulos, aqueles 12 que eram os mais próximos, lhe perguntou, e vocês? Vocês também não vão me abandonar? No sentido mais ou menos assim da palavra. E o que nós observamos? Pedro diz, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Que linda declaração de Pedro. Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. No sábado, portanto ontem, nós temos esse versículo que eu separei, Atos 9:42. Aqui nesse texto é uma história também muito interessante. Uma discípula chamada Dorcas adoece e a enfermidade veio a levá-la à morte.
mas era uma pessoa tão importante ali para as pessoas ao redor, que foram chamar Pedro, e Pedro aceitou o chamado e foi até a casa daquela senhora, e nós vimos no texto, quando ele chega lá, encontra ela já falecida. Ele toma uma atitude muito rara, uma atitude que é de uma raridade extrema. Ele pede que as pessoas o deixassem a sós ali naquele local do velório, e ele ora ao Senhor, e o Senhor lhe restaura a vida. É maravilhoso isso, meus irmãos, pensar que nosso Senhor é o mesmo que permite a enfermidade, é o mesmo que permite a cura, é o mesmo que permite a morte e é o mesmo que permite a ressurreição. Depende tão somente dele. Bom, agora nós vamos passar para a lição de hoje, a lição do dia 8 de novembro. Nós temos esse título aí na tela, conforme está lá na lição: Cristo se revela aos nobres. Baseado no texto de João, capítulo 4, versículos 46 a 54. Capítulo 4, versículos 56, versículos 46 a 54. Como a gente tem procurado fazer, vamos ler o textuário juntos. É um texto bem pequeno, mas não vamos deixar de fazer essa leitura em conjunto, tá bom? Cada um aí olhando para a tela e nos acompanhando. É como se estivéssemos na escola, na classe aí presencial, né? Então tá. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. João 4, versículo 50, parte B. Nós vamos ver então sobre isso daqui a pouquinho, tá? Mas antes de continuar, meus irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse título dessa lição: Cristo se revela aos nobres. Deixar claro que o propósito dessa lição não vamos dizer assim, exaltar ou elogiar nenhuma classe social. Nós não estamos aqui falando Cristo revela somente aos nobres. Esse é um conjunto de estudo que nós estamos tendo. Domingo passado nós estudamos Cristo se revela aos samaritanos, né? Hoje esse Cristo se revela aos nobres, e no próximo domingo nós vamos estudar Cristo revela a um rejeitado, e por fim Cristo se revela a uma pecadora. Eu faço questão de deixar isso bem dito, porque eu não gosto dessa questão de ficar enfatizando muito essa questão de nobreza e pobreza, porque ambos são situações que mostram as condições do homem no momento. Mas o que é importante é que ambos, tanto os nobres como os não nobres, vamos assim dizer, todos necessitam de Jesus Cristo, todos, sem exceção, tá? Então, feita essa observação, vamos voltar à nossa tela do estudo. A palavra nobre no dicionário, ela tem diversos sentidos. Eu fiz um apanhado e gostaria de deixar com vocês algum desses títulos ou dessas informações. É um adjetivo de dois gêneros, portanto, vem do latim, nobile. E, primeiro, que tem título nobiliárquico, ou pertencente à nobreza, fidalgo. 2, por extensão, que é de descendência ilustre. 3, relativo ou pertencente aos indivíduos fidalgos,
ou de descendência ilustre. 4. Muito conhecido, notável, ilustre, célebre. 5. Majestoso, augusto. 6. Elevado, alto, sublime. E, por último, 7. Generoso, longânime e magnânimo. Então, são vários os sinônimos para esse adjetivo de nobres. Nós podemos pensar, então, nessas pessoas que, mesmo com esses títulos bonitos, né, que exaltam uma pessoa em detrimento das demais, mesmo com esses títulos, não passam de pobres e miseráveis pecadores. Essa é a verdade. Porque diante de Deus não existe essa diferenciação. Essa é uma questão humana, mas é assim que os homens às vezes almejam, né, serem tratados com essa, vamos dizer assim, com essa aparência. Muitos gostam disso e dão tanto valor, mas não é o que nós aprendemos nas Escrituras. O texto da lição nós já comentamos, está em João capítulo 4, versículos 46 a 54. E o que vocês vão fazer agora, se já não fizeram ainda? Manter as suas Bíblias abertas. Em João capítulo 4, aí procurar o versículo 46 e deixar ali aberto, porque nós vamos daqui para frente discorrer os versículos que estão aí nesse texto, tirando deles lições para a nossa vida com Cristo. Tá? Na lição fala desse local aqui, ó, Cafarnaum e Caná. Na lição, perdão, no texto, eu confundi, no texto de João capítulo 4, vocês observem no versículo 46, que está escrito aí, né, que de novo dirigiu-se Jesus da Galiléia, quer dizer, onde fizera, vou repetir, de novo, dirigiu-se Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Tá? Então, na lição passada, o Senhor estava aqui em Samaria, mais ou menos nessa região aqui, onde ele encontrou a mulher samaritana, junto ao poço de Jacó. Depois ele foi até a Galiléia, que era esse o objetivo dele. Agora ele está aqui nessa cidadezinha, nessa cidade de Caná. Aqui foi onde o Senhor realizou aquele milagre da transformação da água em vinho. Então, já é um local que conhecemos. E Cafarnaum, aqui é onde morava o oficial do rei, que é a pessoa, vamos dizer, chave desse estudo de hoje, o nobre, né, como diz a lição, porque ele era oficial do rei. Então, nós aqui temos a localização geográfica para facilitar o entendimento. Dentro do texto, nós temos aqui 8 itens que eu vou deixar com vocês nessa manhã. Primeiro, nós observamos Jesus deixando-nos um exemplo, tá? O exemplo de Jesus em visitar pessoas e lugares. Durante os 3 anos e meio que Jesus exerceu seu ministério aqui entre nós, ele nunca ficou fixo numa determinada região. Algumas vezes ele passou mais tempo, por exemplo, aí na Galiléia, mas observamos que sempre ele estava se movendo de um lugar para o outro. Eu tiro daqui uma lição da importância de se locomover visitando pessoas e lugares, não para passear, embora isso não seja ruim, mas visitando pessoas e lugares para levar a boa palavra,
levar o testemunho de Jesus Cristo. Tá? Então, quando o Senhor nos permite nos locomover de um bairro para o outro, de uma cidade para outra, de um estado para o outro, de um país para o outro, com esse objetivo de levar a mensagem, nós seremos abençoados, porque assim o Senhor fez durante o seu tempo aqui entre nós. Então, o primeiro item que nós observamos, o exemplo de Jesus em visitar pessoas e lugares. Nós aí em Madureira precisamos aprender também a fazer isso. Quando possível, ir em outras igrejas, tá? Fazer uma visita, ou ir em outros locais, estar com os irmãos. Antigamente nós tínhamos mais opções. Hoje, com essas limitações de pandemia e de violência, nós estamos ficando um pouco presos ao nosso local de culto. Mas o ideal é se nós pudéssemos fazer intercâmbios com outros irmãos, eles nos visitando e nós os visitando também. Fica aí uma dica, principalmente para os mais jovens. Tá? Procurem conhecer outros locais de reunião, procurem perceber como os irmãos louvam, como os irmãos cultuam o nosso Deus. Tá? Obviamente que eu estou falando naqueles lugares semelhantes, né? Porque também se começar a misturar muito os locais, aí pode trazer dificuldades mais tarde. Bem, o segundo item é esse que está aqui no finalzinho do capítulo, do versículo 46. Aqui nós temos a história, eu acho esse assunto difícil para comentar, até ainda há pouco falei com a minha esposa, essa não é uma lição fácil para mim, porque eu não gosto de falar de enfermidade, eu acho isso me comove, mas temos que falar porque está no tema de hoje e nós não podemos fugir dessa realidade. Mas aqui diz o texto que um pai, um oficial do rei, o filho desse oficial estava, como diz o texto, doente em Cafarnaum. A doença, meus irmãos, ela não escolhe idade, ela não escolhe credo, ela não escolhe sexo, ela não escolhe nada, ela vem. Quando você percebe que não, ela alcança. Tá? É um mistério também para nós. Nós estamos vendo agora nessa época de pandemia, pessoas que nós achávamos que eram altamente vulneráveis à doença, estão firme e forte aí. Outras que a gente achava que não teriam grandes problemas, porque tem bastante controle de saúde, acaba não resistindo. É isso aí, a enfermidade ela é um mistério no meu modo de entender. Tá? Embora a gente saiba que alguns cuidados são muito importantes para preservar a saúde, mas nem sempre todos os cuidados resolvem. Então, a enfermidade sempre existiu. Não se entristeçam, não se chateiem quando você estiver doente ou quando algum dos seus familiares estiverem doentes, porque essa é uma questão da natureza que Deus assim fez e Deus assim permitiu. Na verdade, tudo isso é por causa do pecado, né? Quando não nosso, como o Senhor falou aqueles discípulos que perguntaram ao Senhor sobre aquele homem que era cego de nascença, quem havia pecado, se era ele ou se eram seus pais, e Jesus disse que não foi nem ele nem os seus pais, mas aquela enfermidade foi para que o nome de Deus fosse glorificado. Então é isso aí, a enfermidade às vezes também é para a glorificação do nome de Deus. Estou lembrando agora de um outro caso muito conhecido aí nas Escrituras, de Paulo. Paulo tinha uma enfermidade, conforme ele mesmo escreve, e ele orou ao Senhor para que o Senhor livrasse ele dessa enfermidade. E, no entanto, que nós observamos que a resposta foi essa: a minha graça te basta.
Terceiro item que extraímos desse texto. Então, nós temos aqui um oficial do rei que externa sua fé em Jesus. Versículo 47, nós observamos isso. Quer dizer, um nobre, né? Ele externa sua fé em Jesus. Eu vejo assim, fé e confiança são sinônimos. E ele então externa sua confiança em Jesus, porque ele ouviu, está ali no versículo 47, vocês podem olhar aí na Bíblia que eu falei para deixar em aberta. Ele ouviu dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia e foi ter com Jesus. E ao aproximar de Jesus, ele roga ao Senhor Jesus, tá? Como diz aqui no versículo, ele pede com veemência. Esse rogar é um pedido com veemência para que o Senhor descesse com ele até Cafarnaum para curar seu filho que estava à morte. Eu penso assim, esse oficial devia sentir-se muito felizardo, porque são poucas as pessoas que tiveram uma oportunidade que ele teve de ir fisicamente, pessoalmente, melhor dizendo, ao encontro do Senhor. Nós hoje podemos fazer isso, mas sempre pela fé. Ele foi pela fé e viu o rosto do Senhor Jesus, viu o olhar do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus aproveita esse momento para tratar de uma questão que eu chamo de uma censura, que Jesus lança ali, talvez não só para aquele homem, mas ele aproveitou aquela ocasião, né? E fala sobre as pessoas que creem somente com base em milagres, como está no versículo 48. Olha só o que está escrito aí. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. É a maneira como o Senhor falou: olha, se você não ver sinais e prodígios, você não vai crer. Talvez o Senhor estava fazendo uma experimentação àquele homem, porque a ideia do Senhor não era fazer um milagre à vista dele. Tanto é que nós vamos ver daqui a pouquinho que o Senhor faz o milagre à distância, na ausência daquele homem em casa. Tá? Então o Senhor deixa para nós esse ensinamento, que nós não precisamos estar afoitos para ver sinais, milagres, para crer no Senhor. Em Mateus, capítulo 12, eu quero ler com os irmãos o versículo 38 e 39, disse que está escrito assim: então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Jesus, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Nesse texto aqui de Mateus, nós observamos isso, que os escribas, os fariseus, queriam ver da parte de Jesus algum sinal, mas Jesus foi taxativo, dizendo que nenhum sinal lhe seria dado, senão aquele sinal de Jonas, que ficou 3 dias lá no ventre do peixe. Jesus falando aqui da sua morte, né, que ficaria no ventre do peixe. Então, fica aí para nós essa advertência do Senhor, que não devemos fazer como Tomé fez, né, aquele discípulo que só creu depois que viu as marcas do Senhor nas suas mãos e no seu lado ferido. Versículo 49, voltando ao Pai, como diz o texto aqui, né, ao oficial do rei, ou como diz a lição, ao nobre, né? Observemos, melhor dizendo,
que esse pai estava muito aflito. E ele insiste com o Senhor no versículo 49. Novamente ele usa a palavra rogo. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. O quadro era realmente de muita aflição. Quem passa por isso sabe o quanto é doloroso ver um filho numa situação dessa. Bom, e aí que vem agora a ação do Senhor Jesus, no versículo 50. Jesus opera o milagre à distância. Jesus atende o pedido daquele pai aflito. Versículo 50, nós lemos isso, né? Jesus disse àquele pai: vai, teu filho vive. Olha só, eu gosto muito dessas três palavras: teu filho vive. Vai, teu filho vive. Qual seria essa distância? Eu não sei, talvez uns 20, 30 quilômetros entre a cidade onde Jesus estava ali, né, entre Caná da Galileia e Cafarnaum. Mas o fato é que ali Jesus ordenou que aquela enfermidade desaparecesse do corpo daquela criança. É interessante ver que aquele pai não expulsou uma dúvida. Ele não disse: mas Senhor, se só não for, ele não vai ser curado. Não. Que atitude ele toma aqui no versículo 50, né? Ele imediatamente sai, diz o texto aqui, o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Aqui está para nós o segredo da vitória. Ele creu, mesmo sem ter visto o filho ser curado, mas confiante nas palavras do Senhor. Diz o texto que ele creu na palavra de Jesus e partiu. Isso é incrível, né? Isso é maravilhoso, é extraordinário pensar nisso. Então, ele creu na palavra do Senhor e partiu para a sua casa. Agora nós temos no versículo 51 e 52, como vocês podem ler aí na Bíblia de vocês aí, uma grande notícia. Uma notícia alvissareira, uma notícia que encheu de alegria aquele pai aflito. Olha só, quando ele descia já, indo para Cafarnaum, os seus servos lhe vieram ao encontro e anunciaram-lhe que o seu filho vivia. Seu filho havia restabelecido a sua saúde. Que notícia maravilhosa! E aquele homem, para se certificar do que Jesus havia dito a ele, aqui no versículo 50, quando ele diz: teu filho vive, aquele homem indaga aos seus criados, né, aos seus servos, a que hora o seu filho se sentira melhor. E a resposta foi: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Ontem, por volta de 1h da tarde, a hora 7ª, a febre o deixou. Aleluia, né, irmãos? Glória a Deus, irmãos, porque este é o nosso Jesus, é o Jesus que atende o clamor, seja de um pai, seja de uma mãe, seja de uma esposa, seja de um esposo, quem quer que seja, que busque-o com fé, busque-o com convicção, ele está pronto a atender. Louvado seja louvado seja pensar que nós não estamos nos reunindo aí na escola dominical, domingo após domingo, apenas para fazer de conta que nós somos servos de Deus, mas para viver na prática essas experiências de resposta às nossas orações. Deus tem ouvido o clamor do seu povo.
Deus tem dado atenção às nossas fraquezas, porque nós não somos perfeitos, mas mesmo nas nossas imperfeições, o Senhor tem sido bom, como o hino que nós acabamos de cantar no início dessa escola. Quão bom é a Cristo ver. Sim, Cristo amou a mim. Oh, que notícia! Quão bom é a Cristo ver. Meus queridos irmãos, é maravilhoso. Eu não tenho muitas palavras a mais para acrescentar isso. É extraordinário saber que nós temos um Senhor que não está de olhos fechados às nossas necessidades. E terminando o último item do nosso texto, né? Nós temos assim o resultado de tudo isso em conversão do nobre ali, do oficial, do rei, e bem como da sua família, como está no versículo 53. Com esta notícia que ele recebeu dos seus servos, diz o texto que ele reconheceu ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E isso aí solidificou nele o que? Ele crer. Creu ele e toda a sua casa. Na verdade, ele já havia crido quando ele ouviu a palavra do Senhor e partira para a sua casa. Mas agora essa convicção se solidifica. E é importante pensar que não somente ele, mas a sua casa, a sua família o acompanhou. É muito interessante quando acontecem essas mudanças, começando no chefe da família e vai se espalhando até o filho menor. Que o Senhor possa estar operando assim. Nós temos orado muito pelos nossos vizinhos, orado muito para que haja essas conversões de fato. Nós estamos cansados de ver igreja do faz de conta. Nós precisamos de uma igreja que realmente viva a expressão do Evangelho, sem subterfúgio, sem artificialismo. Muito bem, meus irmãos, então nós concluímos essa lição agradecidos ao Senhor por nos dar esta oportunidade de abrir a sua palavra e ver como o nosso Senhor, ele se relaciona com as pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Não era porque se tratava de um nobre, não é porque se tratava de um povo excluído, como o caso dos samaritanos, de uma mulher que para muitos era uma mulher indigna. Não, o Senhor não faz nenhum tipo de acepção com o pecador. Pelo contrário, ele está chamando, ele está convidando o pecador. Eu gosto muito de pensar nas palavras lá de Mateus, quando ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Oprimidos não é uma opressão psicológica simples, não, é uma opressão diabólica, é uma opressão maligna. Esse é o oprimido que o Senhor está convidando: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Portanto, que o Senhor nos abençoe nessa lição, e domingo que vem, se o Senhor permitir, nós estaremos estudando esse assunto: Cristo se revela a um rejeitado, baseado em João capítulo 5, versículos 1 a 18. Que o Senhor possa estar nos ensinando através desta lição, desses textos que nós vamos ler durante a semana. Meus queridos irmãos, e assim nós estamos finalizando. Eu convido vocês mais uma vez, como sempre temos feito desde quando começamos essas lições, a orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos mais uma vez por poder preparar estas lições. E o nosso desejo, Senhor, é que esses estudos possam alcançar propósito de alimentar as almas
famintas da tua palavra. Como eu tenho sido alimentado, quero compartilhar com os meus irmãos, com os meus amigos, a tua santa palavra. Sabemos que a batalha é muito grande, as dificuldades são muitas, mas sabemos também que o Senhor tem todo o poder e o Senhor pode transformar. Não sabemos como. Tem hora que muitas vezes nós sentimos assim um cansaço por ver as dificuldades, Senhor. Mas nós queremos pedir forças ao Senhor para não desanimarmos, fazermos como esse oficial do rei, buscar o Senhor Jesus, ir ao encontro do Senhor Jesus e levar a Ele toda a nossa angústia, toda a nossa necessidade. Mais uma vez, Senhor, obrigado por essa escola dominical ali da igreja Rua Peraquê 220. Que o Senhor nos abençoe. Amém. E assim, meus irmãos, nós estamos chegando ao final e até o próximo domingo, se o Senhor permitir.